Pode. Beleza. Bora lá. Júlia, me dá 30 segundos. Aliás, eu vou falar uma coisa. Você já tomou esse negócio aqui? Prebis? Já é muito bom. Conheço. Viciante, eu tô viciado. Vou tomar mais uma, peraí. Você não se incomoda, né? Não, pode ir. Vou pegar mais uma. As crianças estão em casa, então elas estão vendo o filme. Agora sim. Bora. Para quem quiser, é só entrar no link que eu coloquei no Stories ou na minha... tá lá no Stories. Cadastra lá que live da hora com a Júlia Rocha, mora em Copenhague, trabalha na ONU. Vamos começar agora. Então, aqui vocês só vão ficar vendo minha cara. A cara dela é bem mais interessante que a minha. Vamos lá. Júlia, obrigado pela participação. Obrigado Obrigado eu, Carlos. pela oportunidade da gente conversar. Deixa eu te falar só o porquê, alguns porquês, né? Por que a gente está aqui. Então, durante a pandemia, eu estava saco cheio. Estou aqui na Dinamarca há 9 anos. Então, ali, 2020, fazia 7, eu acho. A pandemia foi um momento difícil para todo mundo. Em 2019, eu tinha feito um experimento. Eu estava abrindo um mercado holandês, uma empresa, logo depois do meu divórcio e tal. E aí eu mandei uma mensagem no LinkedIn, um monte de brasileiros me encontrou em Amsterdã. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, porra, eu não sabia ninguém sabia que a pandemia ia vir, né? Aí veio. Eu sempre fiquei com isso na cabeça. Por que não fazer uma coisa legal com brasileiros que estão fora do Brasil, gente qualificada? Eu te falei, o grupo do Facebook são altas emoções. E aí eu queria propor uma coisa para a gente estar conversando, não só com quem está na Dinamarca, mas com gente que está no mundo todo, né? Claro. Então já são mais de 16 pessoas que eu entrevistei, que eu tenho uma vontade de construir algo maior. Esse projeto se chama Jornada Brasileiros no Exterior. É uma jornada, acho que todo mundo é um herói. E aí a gente está aqui hoje. A gente se conhece virtualmente, acho que por conta do meu blog. Sim, Né? acho que sim. Eu criei um blog quando eu cheguei na Dinamarca, que chama denmarkbrasil.com, chamava. E aí eu lembro que você estava em Aarhus, você me perguntou algumas coisas ali. Mas a estrela aqui é você. Então, vamos lá. Começa aí com o Big Picture. Quem que é a Júlia Rocha? Por que ela veio morar fora do Brasil? E conta um pouco aí, dá a letra aí. Sim, claro. Mais uma vez, Carlos, é um prazer estar aqui. Obrigada mais uma vez também pelo convite. É o que você falou, né? É uma jornada mesmo. Altos, baixos, morar fora diverge muito da imagem popular, né? De todo o glamour. Tem dias de glamour, mas também tem dias difíceis e é muito gratificante poder dividir isso com você e na esperança de que ajude outros brasileiros que tenham esse sonho de morar fora como eu tive. Bom, como você falou, né? Meu nome é Júlia Rocha Romero, eu sou de São Paulo, a minha família toda está lá. E há 12 anos eu saí do Brasil para fazer a minha graduação. E eu não tinha, assim, a menor projeção de quanto tempo isso ia durar, se isso ia durar o período da graduação ou se isso ia ficar mais. E deu que eu estou aqui há 12 anos. Eu Você está na morei... Dinamarca há 12 anos, ou está fora dele? Não. Pois eu morei 2 anos desses 12 em Praga, onde eu fiz a minha graduação em Relações Internacionais lá, na Universidade Metropolitana de Praga. Foi muito incrível, Praga é uma cidade maravilhosa, enfim, teve também seus choques culturais, não foi assim um mar de rosas, mas foi uma experiência extremamente gratificante. E depois eu vim aqui para a Dinamarca, eu estou aqui há 10 anos, né, na Dinamarca. E a maior parte do tempo foi em Aarhus, que, para quem não conhece aqui, que está nos acompanhando, é a segunda maior cidade da Dinamarca. É uma cidade muito legal, mas é muito pequenininha e ela é muito maravilhosa porque ela também
funciona muito ao redor da própria universidade. Então, é uma cidade jovem, tem muitos eventos interessantes, a cena cultural lá é bem vasta, enfim. E eu vim trabalhando na área ambiental diferentes modos ao longo dos últimos anos. E agora isso culminou no meu posicionamento aqui em Copenhague, dentro do prédio da ONU, dentro da PNUMA, né, que é o Programa Ambiental, Programa Meio Ambiente da ONU. E desde então, que eu estou aqui em Copenhague, as coisas estão se encaminhando super bem, porque é uma área onde tem muito a se fazer e muitas pessoas capacitadas, então eu me sinto extremamente privilegiada de poder trabalhar num ambiente com tantas pessoas interessantes que estão dispostas a trabalhar para um mundo um pouco melhor. Eu acho que eu diria que esse é um pouquinho sobre mim, mas claro, tem muita coisa, mas Não, muito legal. basicamente. Eu acho que antes da gente falar do trabalho, Uhum, quando a gente falou no telefone, isso foi uma coisa também que eu senti muito aqui. Você falou do estudo ali, né? sim. Então, a questão de ter que estudar, eu te falei, eu me recusei, eu falei, eu trabalhei para o consulado da Dinamarca, mas eu também cheguei num cenário que eu não sabia o que eu ia fazer. Trabalhei para o consulado da Dinamarca, trabalhei para a Siemens, tive uma experiência com meu pai, vim casado, com uma filha embaixo da asa, fui morar na casa do meu sogro, dos meus sogros, ex-sogros, mas amo eles e não sabia o que eu ia fazer. Uhum, E aí eu começava a mandar e-mail procurando trabalho, aí eu escutava direto: "Ah, você não tem uma educação dinamarquesa". Eu falei, não, mas porra, sou formado, eu pensava, né? Formado pela PUC, e, né? F na educação dinamarquesa. E aí eu tive algumas questões e com isso nunca estudei, fui lá para fazer faculdade dinamarquesa, eu me recusei, mas eu tive uhum. que achar um caminho, né? Eu queria ouvir o seu caminho, o caminho que você encontrou, que a gente falou sobre isso, que eles valorizam muito o diploma dinamarquês Sim. e enfim, eu tenho uma Bom, visão sobre isso, mas eu queria te ouvir sobre isso. Bom, de sobremodo, eles valorizam muito educação, eu acho, né? Uma coisa muito levada a sério. E isso eu tenho comigo alinhado de base, né? Os meus dois pais são professores, então isso vem de casa, né? Isso de você buscar uma educação formal é uma coisa que eu cresci com isso. E, e eu me sinto privilegiada porque, no final das contas, eu me formei com 2 mestrados dinamarqueses. Então, tecnicamente, as portas deveriam ter se aberto assim logo de cara, mas eu senti que, na verdade, você ter o diploma sozinho não significa tanta coisa, porque ele mostra que você tem a teoria, né? Você tem ali uma metodologia que vai, né, dar todo esse aparato quando você entrar no meio profissional, mas ele precisa ser acoplado a experiências profissionalizantes. Eu digo experiências profissionalizantes que não são necessariamente um trabalho, porque eu não sei a sua experiência, mas a minha experiência foi que o pessoal da minha sala, enfim, você tinha que fazer, não tinha, mas era muito encorajado você buscar trabalho voluntário na sua área, ou estágios, ou você fazer, né, ajudar o seu professor de alguma forma, virar assistente de pesquisa, enfim, atividades profissionalizantes na sua área, que você vai conseguir fazer aquela tradução entre a teoria e o prático. E eu senti que isso fez muita diferença aqui, porque quando eu estava estudando, eu tive momentos de grande ansiedade, porque, bom, eu falei, ótimo, tudo bem, eu falo 3 línguas, eu moro aqui, quer dizer, eu aprendi a língua local, eu tenho diploma, né, eu tenho boas notas, não sei o quê, mas eu sentia que eu estava competindo com um monte de pessoas iguais a mim, e que eu imaginava que eram melhores do que eu, porque elas tinham outras experiências que eu não tive. Mas, no final das contas, eu acho que isso de você, tipo, dar a cara a tapa e ir atrás de outras oportunidades, eu não tinha a menor vergonha de pedir para professor oportunidades, enfim, de movimentar a minha rede de contatos aqui. Eu acho que isso, assim, de forma ajudou muito, no final das contas,
ao meu diploma, porque é uma coisa que os dinamarqueses, assim, apreciam muito. Então, acho que sim, o diploma vale muito, mas sozinho eu sinto que ele não teria me ajudado tanto. Carlos, Acho que te respondendo se eu entendi o que você me perguntou, a minha opinião é o seguinte: eu sempre tive uma crítica, né, com os caras, porque assim, eu não acho que no Brasil a gente tem a cultura, eu acho que é o meio termo. E claro que é difícil você chegar nisso, mas eu fiz estágio e trabalhei. Uhum. E eu venho de uma família, não vou dizer que é uma família de classe média que me deu tudo. Então, escola privada, inglês e aquele negócio e beleza. Eu nunca passei necessidade, né? Então, mas mesmo assim, eu ia para o estágio no consulado da Dinamarca e, cara, eu ia para a faculdade à noite. Então, eu vejo o negócio do cara trabalhar e ganhar dinheiro para trabalhar, eu acho um pouco confuso, né? Primeiro tem o choque cultural disso. Aí Uhum. depois, e hoje conversando com amigos meus, vendo gente que sai da universidade e quer ganhar X porque tem um diploma, então eu acho que existe um entitlement, eu não sei como é que fala isso em português, existe um achar que porque, mas isso talvez seja uma questão geracional, eu não sei, eu tô ficando mais velho, os cabelos brancos também, né? Sabe? Então, acho que tem uma questão geracional também, mas de geração, né? Eu fico um pouco. Eu acho que existe, mas é a questão assim de você nascer num berço de ouro e não saber o que é a outra realidade. Então, a gente tem que entender também, pelo menos como eu vejo, como os dinamarqueses são, né? Eu sempre conversei muito com a minha ex-mulher sobre isso. Fala, cara, você foi educada de uma forma que, pelo menos numa realidade brasileira, mesmo alguém que é classe média, se o cara não é milionário, o cara vai fazer um estágio ali normal, bilionário, sei lá, vai fazer um estágio, vai trabalhar, vai chegar na universidade, vai dormir. Então, eu acho que eu sempre fiquei um pouco confuso assim com isso. Então, eu concordo muito com você. Assim, vejo muita gente crua. Então, tem uma educação, tem o estágio, tem o cara viaja, mas e daí? E daí? E foi uma coisa que eu sempre me perguntei aqui na Dinamarca. Falei, cara, eu não acho que no começo foi muito difícil para mim, Uhum. porque você vê os caras falam 3, 4 línguas. O cara dinamarquês, você vai no caixa do supermercado, a mulher é fluente em inglês. Sim. Aí aí aprendeu talvez um alemão também. Você fala, bom, e aí? Então você É. tem que ter. Justamente, e todos fizeram intercâmbio, enfim, todos tiveram oportunidade de viajar ao mundo, então já tiveram essa experiência internacional que agrega muito. Uhum. Então, sim, eu senti que eu tinha que me esforçar o dobro do que as pessoas ao meu redor para conseguir as coisas que eu sonhava e que eu gostaria de atingir. Mas eu não acho que isso é negativo, eu acho que isso também Não? trouxe coisas muito positivas, porque enfim, eu me cobrei muito e nisso eu pude desenvolver contatos muito interessantes, enfim, eu acho que também foi muito valioso para a minha experiência aqui, Uhum. na Dinamarca, eu acho que foi o que eu falei, por exemplo, uma das minhas experiências mais gratificantes foi no meu primeiro mestrado, quando eu tive que buscar a minha pesquisa de campo, eu decidi fazer a minha primeira pesquisa, enfim, foi muito interessante, e eu simplesmente pedi para o professor, eu gostaria de trabalhar na área ambiental, eu gostaria de fazer uma pesquisa séria nesse assunto, né, com povos indígenas. Se você conhecer alguém, por favor, me avise. E ele me contactou no dia seguinte. Bom, eu tenho um contato com um professor brasileiro que tem um time na Inglaterra, eles vão passar 3 meses e meio na Amazônia, e Uhum. tem uma vaga para você. Inclusive, ele vem aqui semana que vem, gostaria que você jantasse conosco. Enfim, se eu não tivesse pedido, se eu não tivesse batido na porta, enfim, as coisas não teriam acontecido. Então, eu acho que, às vezes, essa cobrança que nós, assim, imigrantes temos, né, de querer ir além e tudo mais, no final das contas, acaba sendo algo muito positivo, porque você acaba dando um pouco mais de si, e Uhum. acho que você tem talvez algo mais para se provar, não sei. Pelo menos eu senti que eu tinha nos meus primeiros anos aqui. Concordo. Mas eu acho que você falou uma coisa legal, que é o pedir, né? Então, o Sim. que que eu mais aprendi é que, assim, o dinamarquês,
Tem vários aprendizados, do meu ponto de vista, é uma galera que não gosta muito de conflito. Eu não sei qual que é a sua opinião, põe um pouco a coisa embaixo do tapete e tal, lá, não sei o que lá, mas a partir do momento que você consegue se relacionar com os caras e falar, eu quero isso, mas você tem que saber o que você quer, né? Mas se você fala, eu quero isso, cara, eles vão te ajudar, né? É uma galera curiosa, eles estão interessados na nossa cultura. Sim. São vários aprendizados. Para mim, o aprendizado é de ser mais assertivo, né? Falar, ó, isso aqui, pá, pá, e ainda é um aprendizado, mas de ser muito mais assertivo, assim, sabe? Com as coisas. Eu não sei, o que você acha? Eu acho que é a mesma coisa, eu acho que é muito da cultura deles, porque o pessoal fala, mas enfim, o povo nórdico, no geral, europeu é mais frio. Sim, pode ser que comparado aos brasileiros, os dinamarqueses apareçam ser mais frios, mas uma coisa que eles têm é que eles são pessoas extremamente diretas. Então, quando você responde e tem a habilidade de também, né, se comunicar de uma forma mais direta, tipo, bom, eu acho isso porque XY. Ou uma experiência assim, eu acho que eu posso agregar de maneira tal e tal. E dizer mesmo, isso que você falou. Então, eu acho que eu aprendi muito aqui nesse sentido, de poder me expressar, assim, contornando um pouco menos as coisas, indo direto ao ponto e... acho que facilitou bastante essa comunicação assim intercultural, que no começo ela tinha um pouco de fricção, agora ela é mais tranquila, eu diria. Para mim, né, pelo menos. Mas enfim, é uma jornada, como você falou, tem dias e tem dias. Eu concordo. Eu quero te perguntar por que você decidiu, por que você quis morar fora? Eu estou naquele script nosso ali. Para não ter surpresa. Bom, eu decidi morar fora, eu acho que assim, pelo menos para mim não teve um motivo, né, que foi tipo o caminho, o motivo. Foi uma combinação de vários elementos que calharam né, culminaram em uma situação. Um dos elementos que eu diria que me impulsionou muito foi a minha experiência, a minha primeira experiência assim, morando fora, quando eu fiz intercâmbio, eu pude morar 1 ano nos Estados Unidos. Isso abriu assim totalmente a minha visão de mundo. Eu estava numa comunidade extremamente assim, minúscula, tinha menos de 100 pessoas no condado que eu estava, mas ao mesmo tempo, mesmo tendo assim poucas pessoas comparadas a São Paulo, que é a minha cidade natal, eu senti que o meu mundo expandiu e eu conheci pessoas de outros lugares, haviam outros intercambistas, e eu voltei para o Brasil assim um pouco deslumbrada dessa experiência. Isso de fato mudou muitas coisas para mim. E também foi quando eu conheci o meu atual companheiro, que também é mais um motivo. Assim, a gente sabe que as pessoas se deslocomovem por amor, isso é uma força muito grande. Então, isso também foi um motivo que eu tive vontade de tentar a vida em outro lugar e buscar minha graduação. Mas o que eu sempre volto a pensar é que você pode se mudar por amor ou coisa assim, mas eu acho que a gente escolhe ficar em um lugar por outros motivos também, porque Claro. se né, o amor te leva e tal, mas é uma combinação do pertencer, onde o amor é um componente chave, mas existem outros. E então eu diria que eu escolhi vir para cá por vários motivos, desses o meu atual companheiro e do meu mundo ter se aberto assim, sabe? E de querer viver isso mais intensamente com a minha graduação. E hoje eu permaneço porque eu adoro a minha qualidade de vida aqui, eu gosto muito do que eu faço, eu tenho amigos muito maravilhosos, eu gosto muito de estar aqui. E eu consegui encontrar maneiras de continuar presente e continuar tendo a minha família muito próxima a mim, a gente se conversa toda hora, então o que me falta são eles, mas eu mantenho um contato muito próximo. Então, eu diria que eu encontrei um equilíbrio, assim. Claro que seria bom ir para o Brasil mais vezes, mas tem coisa que dá, tem coisa que não dá. É assim, Legal. né? Você falou uma coisa que eu achei boa e eu queria explorar um pouquinho, que não está naquelas perguntas, mas de vez em quando vem umas dessas. Que você falou sobre pertencimento. E eu queria explorar um pouquinho
aonde você acha o seu ponto sobre pertencer aqui e aí não pertencer e os desafios também? Bom, eu já vou responder dizendo que eu já, assim, senti que eu me pertenci em vários lugares. Aqui não é o único lugar que eu já me senti em casa. Uhum. Inclusive, quando eu estava no meu estudo, né, na Amazônia, eu me senti extremamente em casa, não por eu estar no Brasil, mas por eu me sentir muito eu e muito à vontade, muito dentro do meu elemento, dos meus valores. Então, eu acho que o pertencer tem muito a ver com a sua relação com você mesma e também a ver com o seu meio, mas mais como você está com você mesma. Então, acho que quando as duas coisas se alinham em um determinado lugar, você se sente pertencente. E eu me sinto muito pertencente aqui porque eu sinto que eu vivo os meus valores. Então, Uhum. eu coloco os meus valores em prática nesse ambiente e, e isso é muito bom. Tem dias, claro, por exemplo, especialmente quando eu cheguei na Dinamarca, foi muito difícil conciliar as duas coisas, porque foi um choque muito grande, no geral, na Europa, não foi só aqui. Também senti isso em Praga, porque as pessoas são diferentes. Eu vinha de São Paulo, onde eu tinha amigas próximas e tudo mais, e você tem que começar isso tudo do zero, né? Você zerou a sua rede física, né? Você zerou total. Uhum. Então, eu tive que lutar muito para construir a minha rede, para eu também me pertencer e poder fazer as coisas que eu gostava, enfim. Então, acho que tem esse desafio. Outra coisa que para mim foi um desafio, mas hoje eu acho que não é mais, é a questão de poder falar dinamarquês, porque que para mim ia ser muito significativo poder estar num cenário onde todo mundo fala a língua e eu compreender tudo. Uhum. Então, eu me sentia literalmente muito fora do que estava acontecendo ao meu redor nos meus primeiros anos. Então, eu captava umas coisas, assim, mas não com muita clareza. E no momento que eu tinha uma meta que era poder passar um jantar, porque os jantares na Dinamarca, eles duram muitas horas, né? Não sei, Nossa, é uma 6 horas. coisa que você terminou de comer, no Brasil terminou de comer, né? Descansa os seus talheres, Uhum. cafezinho, bom, vamos para o sofá. Não, aqui você fica na mesa, você fica à mesa, pô, umas 2 horas depois disso, o pessoal ainda tá lá firme e forte trocando ideia. Só que isso é tudo bem para quem gosta de conversar, e eu gosto, mas quando não era uma coisa que eu estava entendendo, aquilo era muito frustrante. Então, a minha meta era poder passar um jantar desses, assim, e eu ainda falei, o jantar da Páscoa, eu falei, um desses, assim, comemorativos. Quando eu chegar no nível de um jantar da Páscoa, um almoço da Páscoa, e poder participar da conversa, eu acho que aí eu conquistei isso, mais um elemento de poder pertencer a esse lugar. E o dia que isso chegou, eu nem acreditava, porque falei, nossa, finalmente, porque isso mudou bastante coisa para mim. Eu me senti muito mais à vontade e também não só assim, quando você está com a sua família, mas quando eu estou na rua ou conversando com alguém, se alguém pergunta alguma coisa no ônibus, você não está com aquela cara, né, de turista. Eu não queria que achassem que eu era turista. Eu moro aqui, eu Uhum. pago meus impostos aqui, tipo, eu trabalho aqui. Enfim, então poder ter a língua como algo que eu venci, para mim foi um fator que me fez assim sentir que eu pertencia aqui de alguma forma. Eu acho super legal isso que você está falando, porque para mim é uma barreira a língua. Então, e Não é fácil, Carlos. não. E eu assim é uma coisa que para mim é a maior barreira é a língua e aí eu tenho as minhas questões, as minhas meus desafios, né? Sim. Eu nunca fiz questão, né? E aí quando eu falo com, teve um cara uma vez que eu falei com ele e era negócios, né? E claro que eu acho que se você, no negócio, quando você conversa, você já abre a conversa, vai embora, blá, blá, blá. Pô, Sim. já muda o negócio. Tipo, o cara já te olha, já... Eu acho que você ganha muitos pontos Sim. indiretamente, né? Por falar, que nem um cara, um norte-americano, um canadense, um francês, chega falando português, pô, você já... Pô, Todo esse mundo fica feliz. Então, cara é é mó outra legal, coisa. o cara fez mó Já esforço. começa, Aí o cara chegou para mim e falou: você está aqui há tanto tempo, então você fala dinamarquês. Eu falei: cara, não, especialmente em negócios. E aí, e aí eu já falei para ele: olha, você pode achar arrogante ou não, mas eu nunca fiz questão. Então a conversa ficou daquele jeito, mas eu, né?
Tipo, ele veio com umas pedras, aí eu já soltei outras também, e aí beleza, a conversa rolou ali, nunca rolou negócio. Imaginei. Mas eu entendo, mas é uma coisa assim que para mim é muito desafiadora. Uhum. E eu já questionei, tenho que trabalhar, tenho as minhas duas filhas, eu só falo português com elas, né? Tipo, elas falam muito bem, não é nativo, mas falam muito bem. Mas eu acho, elas são incríveis. Mas eu acho legal, assim, porque para mim o maior ponto, eu acho que para mim o maior ponto de estar num lugar é a língua, que a língua é emocional. Então, cara, a partir do momento que você tem uma conexão emocional, não é uma conexão, você consegue falar a língua, você tá bem emocionalmente, você está seguro, né? Estando seguro, você está ali de boa, né? E aí Justamente. você não se sente menos, você não se sente, você entende nuances, tem um monte de Sim, questões porque a aqui. língua também é da cultura, né? Tem Uhum. gíria, você capta muito do que está acontecendo ao seu redor. Não é uma questão só de comunicar e pedir um copo de água, outra coisa. Eu acho que tem muita coisa ali que está acontecendo e você só vai entender porque você entendeu a língua. Não, eu não digo assim a gramática, não, é entender a função, como que as pessoas são engraçadas, porque na Uhum. língua tem o humor, na língua tem, tipo, os seus sentimentos, como você se expressa, enfim. E o pessoal Uhum. aqui é muito sarcástico, então você capta muito bem isso na língua. Mas, assim, eu também posso dizer que eu totalmente fiz as minhas pazes com o fato de que é a minha terceira língua e que ela Uhum. não vai ser perfeita. E eu também fiz as pazes com o fato de que eu gostaria de continuar estudando essa língua assim, no futuro indeterminado, porque assim, eu sei que eu não quero chegar num nível de aprendizado onde eu falo, bom, aprendi tudo. Não, é a minha terceira língua. Provavelmente vão ter várias palavras que eu posso continuar aprendendo, várias formas que eu posso continuar me desenvolvendo. Então, é, vou continuar provavelmente indo às aulas. Eu fiz uma vez aula de conversação só para você conversar, mas aí eu parei porque eu converso mais com o meu companheiro, com a família dele, minhas amigas. Aí eu comecei a pensar em outras formas de aprender sem ter que ser na sala de aula, porque se depois você trabalha 8, 10 horas por dia, você já não está querendo ir para a sala de aula, então assistir filme, série, enfim. Quando eu Uhum. fui no teatro em dinamarquês, eu estava assim super empolgada, mas um pouco com receio, porque eu falei, nossa, teatro não tem legenda, né? Ou você entendeu, ou você fica lá. E Uhum. no final eu fui assistir e eu falei, cara, eu tô entendendo tudo isso, também foi muito legal. Então, Uhum. eu falei, bom, tem outras formas de você aprender a língua sem ser nesse formato que às vezes acaba sendo maçante e tudo mais, mas de fato é um componente sim, importante para se sentir pertencente, né? Uhum. Eu quero pedir umas dicas de vulnerabilidade. Eu acho que estou ficando melhor, porque para mim a língua tem essa questão da autocrítica, né? Teve um amigo meu dinamarquês, e eu sou amigo do pessoal lá do Squash, e a maioria, eu tenho muitos amigos dinamarqueses. Os caras, o negócio dinamarquês é que ele é sarcástico e tem uns caras que bulinam mesmo. Então o cara, calas! Que que o cara começa a me zoar. Vai falar, meu, então vai se fuder também, então eu não vou falar. Tipo, eu não vou falar essa língua porque, cara, já sabe que meu sotaque é ruim, eu não quero falar. Mas eu me sinto. é, Aqui na cultura deles é normal, sabe? Tipo a zoeira, aquele negócio de Uhum. humor sarcástico. E é sério, tipo, eu me sinto mal, né? Você fala, putz, cara, que negócio incômodo. Não sei. Já te zoaram assim com a língua? Fala, pô, tá aqui. Não. Não, não, eu acho que não, mas é porque eu também, eu acho que é, eu deixo muito claro que, né, tipo, eu tô falando, porque é como, assim, eu não sei como foi sua jornada em aprender inglês, mas, assim, inglês também, não é você começa perfeito, você tem que começar de algum lugar, Uhum. esse é o negócio, não é sua língua materna, então, assim, você vai começar, vai ficar falando nós vai, nós fica, enfim, e aí, de repente, você vai ouvindo que, na verdade, não é nós vai, nós fica, tem uma regra, não sei o quê, e vai ficando melhor. Então, no momento que eu entendi que, meu, tudo bem eu errar, pelo Uhum. menos eu estou falando, e aquilo que você disse lá no começo, se chega um inglês ou um americano, ou sei lá, alguém falando
português no Brasil, a gente já acha super legal que aquela pessoa está tentando entender um componente tão importante da nossa cultura, que é a língua. Então, acho que a gente já dá um crédito mó grande para a pessoa. E aí, se ela fez uma conjugação errada, você fica, pô, mas ela tentou, né? Então, eu nunca fui zoada, nem nada. Muito pelo contrário. Logo no começo, a minha sogra foi uma das pessoas assim que mais me ajudou, que estava assim super na minha torcida. E ela falou, não tem problema. Sabe, ela tipo, vai falando e não tem problema. E eu sentia que as pessoas também nas ruas e nas lojas falavam, não, tenta formular e tudo mais. Então, para mim foi até que essa parte foi tranquila. O problema é que não é fácil, né? Tudo assim, depois que a gente diz tudo isso, eu acho que a língua dinamarquesa não é uma língua fácil. Então, tem também essa, que não é assim só uma questão de vulnerabilidade. Precisa de muito estudo, né? Porque ela é completamente diferente das línguas românticas que a gente tem acesso, que são italiano, espanhol, português, né? Tem uma raiz linguística completamente diferente da nossa. Então, requer mais estudo. É muito mais. São um outro tipo de som, né, que a gente escuta. Então, sim, mas, Carlos, você vai conseguir. Depois a gente conversa em offline umas dicas. Beleza. Assim, eu estou mais aberto hoje. A gente fala, eu tô mais aberto, eu falo com as minhas filhas. São muito fofas, né? Elas vai, tá legal, tá legal. E com elas eu pego um livrinho, às vezes, elas me corrigem. Então, eu tenho os momentos de conforto, com quem eu me sinto confortável de estar ali falando não corretamente, mas, no caso, são elas e é super legal. E eu tenho também a questão do português, que a gente vai se zoando, mas é de uma forma pai e filha, né? É legal. Sim. Beleza, vamos falar de como é que você se estabeleceu e aí também amarrar já a questão da rede de relacionamentos, porque a gente tocou um pouquinho disso. Então, primeiro, foi tudo moleza para você aqui, arrumar trabalho? Como é que foi isso? Depois você se estabelecer, começar a ganhar dinheiro, que aqui eu sempre falei isso para minha ex-mulher, viver na Dinamarca e ganhar o salário do Brasil, para mim não rola, assim, tipo, você vai ter uma vida... Não, é outro custo de vida, né? A gente tomar um café de país... R$40. Nossa né? Senhora, é outro custo de vida, é outra situação. E eu diria que, assim, se estabelecer aqui, volta para aquilo que a gente falou lá no começo, que, assim, você tem que ir, né? O mínimo, o piso, é você ter uma educação, eu sinto, a minha experiência foi essa. Aí, depois que você tem essa educação, você tem que ter todos esses, né, esses bônus, experiências profissionalizantes, experiências profissionais, e aí você vai, tipo, chegando num lugar onde você pode aplicar para empregos que vão te pagar um salário bom. E essa foi exatamente a minha jornada. Então, eu fiz muitos trabalhos voluntários, fiz estágio, eu estagiei na Embaixada da Dinamarca no Brasil, eu pude trabalhar com projetos muito interessantes, isso também me ajudou bastante com rede de contatos, enfim. Pude também fazer estágio em outros lugares e também pude trabalhar numa firma de consultoria climática aqui em Copenhague. Isso também foi muito importante, porque foi um trabalho que eu conciliei junto aos meus estudos e eu consegui o meu primeiro assim emprego oficial na área foi logo depois dessa experiência que o meu chefe me contratou para escrever o relatório de sustentabilidade da firma. Então, é aquilo, você tem que começar do pouquinho, sabe? Porque se a minha ambição fosse no primeiro dia, bom, eu quero um emprego que pague as contas, e fosse direto para eles, é um pulo muito grande. É um pulo muito grande onde você vai se frustrar muito, porque são muitos não. Então, você tem que ir de experiência a experiência e construindo o seu portfólio e construindo a sua competência e tudo mais. Então, para mim foi o que funcionou, assim, de poder construir nas minhas experiências e ir chegando mais próximo de um emprego que eu quero, que eu gostaria, que era o emprego dos meus sonhos. Então, eu acho que tem muito de calibrar isso, entender que para você chegar exatamente nesse lugar que você deseja e tudo mais, tem outros, né, tem outros steps aí que você tem que passar por eles e não tem jeito mesmo. Então, eu acho que, de fato, não é moleza.
Não é moleza mesmo, porque aquilo tá vinculado também à sua rede de contatos. Por exemplo, se eu estivesse em São Paulo, no Brasil, você tem uma rede muito maior e pessoas que já te conhecem. Então, você não tem que se provar tanto, porque já sabem quem é o Carlos, quem é a Júlia, o que essa pessoa fez, né? Conhece pai, irmão, família, tios, enfim. É muito mais fácil, portas se abrem com uma facilidade enorme. Aqui, não. Você tem que construir essa rede primeiro, construir a sua reputação, construir a sua experiência, se formar. Então, é um processo mais longo, mas eu acho que ele agrega muito, porque no final das contas tem muito tem muito de você ali, né? Você investiu muito naquilo. Então, a satisfação é muito grande. Uhum. Uhum. Cara, que legal isso que você está falando. Eu fiz de um outro jeito, mais pelo lado do empreender, mas é isso aí. Uhum. No começo, o cara falou, te pago 5.000 coroas. Aí eu falei, bom, foi o primeiro job, era um job para abrir o Brasil. Falei, bom, vou pegar, porque é como eu começo o meu portfólio, né? Uhum. E por aí vai. 5.000 coroas, para quem não sabe, é tipo... não é nada aqui para um job de 6 meses, sabe? É uma coisa Uhum. irrisória, né? Sim. E aquilo né, de ter pessoas próximas a você que são mentores, Uhum. pessoas né, que possam te dar aquela carta de recomendação, que aqui é muito importante. Uhum. Tipo, a gente, inclusive, para quem não sabe, está acompanhando, eu e o Carlos, nós tivemos um chefe em comum, Uhum. que foi o Nicolai, né, enfim, que foi o embaixador da Dinamarca no Brasil, que também foi seu chefe, enfim, conseguir apoio e reconhecimento de pessoas que possam falar que você, né, você faz um bom trabalho e tudo mais, isso no final das contas é muito importante. Colecionar um grupo de Total. pessoas que possa falar, não, essa pessoa, ela tem boas intenções, ela é competente, né, enfim, isso é muito chave. Uhum. E eu acho que também é algo que eu recomendaria a qualquer brasileiro tentando a vida fora, buscar essas pessoas, mas não de uma maneira assim utilitária ou assim, de querer usar o Uhum. outro, mas no final das contas tem muita troca envolvida, Total. né? Trazer essa experiência como brasileiro, como brasileira, e outra maneira de pensar, outra maneira de agir é muito valioso para eles aqui, eu acho que para o restante do mundo. Então, você coloca algo na mesa e você recebe algo, você não está usando alguém. Eu acho que Uhum. de maneira alguma eu recomendaria isso, porque senão fica aquele networking maçante, né? Você troca o seu cartão, a pessoa, né, tipo, deleta. Isso não é legal para ninguém, eu acho que isso até queima muito filme. Uhum. Então eu recomendaria algo mais genuíno, assim. Muito, muito bom. Dentro desse tema ainda, eu queria perguntar como é que você... Então, a sua rede de relacionamentos, ela foi muito criada dentro dessas experiências? Você teve meio que... Você falou, comecei meio que de baixo, fui galgando, fui conseguindo passo a passo, pegando recomendações, foi isso? Como é que foi isso para você, se tivesse que... Foi uma parte, eu diria que foi metade foi isso, a outra metade foi estando no ambiente acadêmico. Uhum. Eu acho que estando no ambiente acadêmico, quando eu tive mentores, enfim, professores que me ajudaram e que, enfim, eu fiz trabalhos e tudo mais, isso também me ajudou muito. E hoje, assim, os meus maiores colegas, assim, de profissão e amigos são pessoas que eu conheci no mestrado. Então, são pessoas que enriquecem totalmente a minha vida pessoal e também profissional. E então eu acho que no meu caso, né, ter feito a universidade aqui também me ajudou bastante porque eu acabei conhecendo muita gente interessante, muita gente legal e tanto assim do lado da universidade, então professores, pessoal do membro docente, como os meus colegas de sala. Isso também foi muito importante. E também, tipo, trabalho voluntário na área, essas coisas assim também foram importantes. Qual que é a principal diferença, na sua opinião? Bom, você morou nos Estados Unidos com quantos anos, Júlia? Eu tinha 16. Cara, muito nova, muito nova. Mas, assim, para mim, e não, eu gosto se eu tiver que falar, do europeu e da forma
do dinamarquês eu acho muito legal, assim, eles são muito olho no olho, é mais down to earth, né? Aquele negócio de oversell, é tudo amazing, sabe? Aquela coisa, é tudo mais tranquilo, né? Tudo beleza, bacana. Mesmo na Escócia, os caras não têm aquela mania de ter que falar só por falar. Manja. Então, Sim. tem uma questão de polidez, né? De educação. O europeu, Claro. ele é muito assim. E eu queria que você falasse assim, que você vê de diferença aí, do que você lembra, né? Dos Estados Unidos para a Dinamarca, em especial, Europa. Bom, tem muita coisa, né, Carlos? Uma das coisas que eu aprendi muito lá, quer dizer, eu vivenciei, mas eu só fui aprender muito depois com um amigo americano, mas eu vivi isso lá, que na verdade é uma coisa que eu diria que é positiva, é a habilidade, no geral, né? Claro que a gente não pode generalizar, mas é uma habilidade assim que eu percebi que eles têm em se vender né, e falar, bom, eu sei fazer isso. Eu faço isso muito bem. E eles, assim, né, tipo, eu conheci pessoas que faziam uma atividade uma vez, duas vezes, falavam, bom, eu sou expert nisso, eu trago muita experiência nessa área, enfim. Então, aí é um extremo, mas eu sentia que faltava isso para mim aqui. Enquanto assim, você está escrevendo um CV ou você está tentando fazer um pitch, você precisa ter muito claro o que você traz para a mesa. E eu acho que lá eles têm isso. Não sei, as crianças aprendem isso na escola, de você vender o seu peixe. Então, o cara já nasce com o elevator pitch. Já nasce, nossa, eu sou, tipo, muito bom nisso. E eu aprendi isso com alguns amigos americanos aqui, que falaram, bom, você tem que falar isso de forma XY. Então, eu acho que diria que é uma coisa positiva de lá, que eu aprendi muito depois. Mas tem muitas diferenças culturais, né? Um dos cursos assim mais legais que eu fiz na graduação, quer dizer, no meu primeiro mestrado em Aarhus, foi um curso de negociação intercultural. Foi um curso intenso, né? Que ele era tipo todos os dias e era com um negociador de uma grande empresa farmacêutica aqui na Europa. E ele falava assim, era basicamente como você negocia diferentes assuntos sensíveis com pessoas de outra cultura, quais são as formas de você se comunicar, porque é muito diferente a chance de você fechar um negócio com alguém usando, né, a sua cultura como base ou outra varia muito. E isso que você falou que o pessoal aqui é mais direto, funciona muito bem aqui, mas no momento que a gente leva isso para o Brasil, não dá muito certo. Nossa, eu e meu pai, a gente eu tem virei que um alien. né? Tipo, tem que ir pelas bordas. A gente é mais doce, eu diria, no Brasil, e vai com mais jeito e tudo mais. Mas aqui o pessoal geralmente gosta de um negócio um pouco mais assim, direto. Bom, eu tô aqui por tal coisa, eu espero fechar um negócio nesse sentido, o que você acha, né? E muito mais assim, metódico e aberto, com as cartas na mesa. Eu acho que no Brasil a gente é um pouco mais, né? Vamos e tal. Mas eu não sei se isso responde a sua pergunta. Eu acho que tem muitas diferenças assim nesse sentido que a gente vai aprender. Não, acho que responde. Eu acho que assim, e eu acho que aí tem uma questão da gente se adaptar e aí você começar a ver. Eu não sei se a minha namorada está aqui. Ela trabalha com coaching de muito a questão do desenvolvimento pessoal e a gente tem aquelas. Você já fez o DISC? Já fez uma? Não, o que é isso? É um teste de personalidade, basicamente. Não é um teste, amor, perdão aí, falando de uma forma grosseira, mas... É aquele de 4 letras? D para dominância, I para influência, S para estabilidade e C para compliance. E esse negócio ele vai ver como é que você é no seu estado normal e ver como é que como você reage num estado adaptado. E a gente nunca está no estado totalmente normal ou no estado adaptado. Pode ser no emprego que você está lá que você não gosta, aí você vai se adaptar aos seus valores e à sua personalidade àquele emprego. E aí, assim, eu acho que quando a gente muda fora, mora fora, no começo aí eu não sei, tem que falar com ela,
mas eu me adaptei muito. Então, pelo fato de me adaptar muito, eu tenho uma personalidade, você vê, né? Usa muito a mão, né? Hoje, mais do que há 9 anos atrás, quando eu cheguei, eu era muito tímido, hoje eu tive que aprender a me posicionar, tal, mas eu me adaptei muito a uma forma deles funcionarem. Isso te depende, tem gente, cada pessoa reage de um jeito, pode gerar estresse, tem várias reações, né? Uhum. Mas hoje, eu querendo voltar para o ponto das reuniões, cara, é difícil para mim ter uma reunião no Brasil. Às vezes o cara quer falar bom dia e fica 20 minutos ali falando de nada para nos 5 minutos finais falar, então o negócio é esse. E aqui bom dia, beleza, 5 minutos. Eu prefiro esse estilo mais, beleza, tá chovendo aí, não, eu sou de Orros, aqui em Odense tá legal. Cara, estamos aqui, você tem uma coisa objetiva, né? Então, isso eu acho que E o americano também, tendo trabalhado com eles, às vezes é muito mais objetivo até o americano do que o dinamarquês, eu acho. E isso, aí quando é objetivo demais, aí eu falo, caramba, é demais. Sabe? Não, tem que buscar o equilíbrio, né? Bom, eu só posso trazer exemplos mais recentes da minha experiência hoje, porque eu trabalho com um time altamente internacional, né? Então, o pessoal do mundo inteiro. E isso também é interessante porque a gente tem que colaborar em projetos juntos e funciona hiper bem. Eu acho que também é um perfil são pessoas assim que querem, né, facilitar. E é uma troca muito legal, porque você vê, nossa, eles estão entrando num projeto com um feeling um pouco mais diferente. Eu não sei se eu teria aberto essa reunião de tal forma, mas no final você aprende muita coisa. Eu acho que também isso é super legal, manter no meu caso, né, o que eu gosto de manter a flexibilidade em como que eu entro e saio de certas situações, para não ficar assim, só faço as coisas do jeito daqui da Dinamarca que eu moro aqui. Como você falou, de poder ter um certo controle para você não se adaptar demais, para você também ter um pouco mais, né, de fluidez e ver o que cada situação pede um tipo de comportamento também, né? Então, eu não queria, assim, eu me sinto integrada, mas eu não quero ser 100% integrada a ponto de perder, sei lá, a minha brasilidade, por exemplo, ou, enfim, capacidade de me comportar de outras formas. Muito legal. Eu vou fazer minha última pergunta, eu vou abrir para um Q&A aqui, para perguntas e respostas, mas eu acho que você respondeu, mas assim, resumindo, qual que é a importância de rede de relacionamento, na sua opinião, e como criar uma rede de relacionamentos? Você me vê direto lá no LinkedIn, para mim é uma baita ferramenta, mas eu queria ouvir de você como é que você cria e como é que é esse negócio da rede de relacionamentos para você. Tá, eu vou responder isso com um exemplo até que foi engraçado, porque, por exemplo, eu acho que eu sou mais assim, que eu quero conhecer a pessoa de um nível pessoal, né? Se você gosta da pessoa, você pode negociar com ela, vocês podem desenvolver projetos, enfim, eu acho que... Então, eu já parto eu trago um elemento muito pessoal para os meus relacionamentos profissionais também, porque eu acho que a sua capacidade de criar projetos interessantes e desenvolver algo maior está muito embasada no seu relacionamento pessoal com aquela pessoa. Então, eu parto sem querer ou querendo desse lugar. Então, um exemplo interessante, que foi engraçado, mas enfim, não é tão profissional, mas era uma colega minha do mestrado, eu achava ela assim legal, a gente conversava na hora do intervalo, e eu falei, nossa, ela parece ser legal. E aí eu falei, vamos tomar café um dia em casa, antes da aula, um dia desses, né? Vem em casa e tal. E ela foi, tal, foi super legal. Anos depois, a gente continua sendo amiga da Oi. Nossa. Anos depois, a gente ainda amigas, ela falou para mim, nossa, Júlia, você mal me conhecia e você me chamou para ir na sua casa tomar café da manhã. Ela falou, que legal que você fez isso, porque aqui não fazem isso. Então, tipo, mas ela falou, eu acho que até comentei com os amigos meus, nossa, eu nem conhecia essa brasileira, já me chamou para tomar café na casa dela e a gente fez trabalho juntos, enfim, a gente acabou fazendo trabalho. Ela é dinamarquesa? Sim. Então,
Então, assim, eu acho que eu trago um pouco disso de desafiar um pouco, assim, da fórmula de estabelecer relacionamentos. Eu acho que tem outras formas. O LinkedIn, claro, é uma ferramenta muito, muito ampla para isso. Ela oferece uma plataforma onde você pode se promover e você pode conhecer pessoas que desenvolvem coisas interessantes na sua área. Então, acho que é super válido. Mas eu não trocaria a experiência assim face to face, né? De você estar com alguém, enfim, trocar uma ideia legal, aquilo te marca muito mais do que você ver um post e dar um like. Com certeza. Então, Incrível. eu acho que as duas coisas juntas é o que acho que dá mais certo. E, por exemplo, eu tive uma reunião muito interessante uns dias atrás e eu tinha meu cartão, né, meu cartão de visitas, business card. E foi super legal, porque além de ter conversado com a pessoa legal, depois você entrega o seu cartão e você pode conectar com ela no LinkedIn, então você já tem uma base interessante, né, para construir um relacionamento com ela. Então, eu acho que tem diferentes formas, mas eu diria que para brasileiros, sim, entender o contexto da cultura onde você está inserido, mas não se amoldar muito a isso, ainda trazer um pouco do que a gente tem no Brasil de, tipo, conversar, olhar no olho e tudo mais, são coisas importantes, e tentar conectar com a pessoa e não só com o cargo dela. Porque aquilo, senão fica muito utilitário, eu acho que é isso, pelo menos numa linha com os meus valores. Maravilhosa a resposta. Bom, obrigado, Júlia. Para os não tímidos, eu gostaria que vocês fizessem um monte de pergunta. Eu gostaria que houvesse uma exceção, que vocês não fossem tímidos dessa vez. A Júlia está aqui, ela disponibilizou quase 1 hora do tempo dela. Então, vamos aproveitar o que dá para fazer perguntas e respostas. Foi uma galera que veio, foi mó legal. Acho que bateu aqui 10 pessoas. Você é mó influente. Incrível. Pessoal, teve um parabéns aqui. Marcelo de Andrade Romero, parabéns. Sim, meu pai. Aí sim, hein, Marcelo? Não, Elisa é minha mãe, mas eu não sei se ela sabe fazer a pergunta com a ferramenta Zoom. Eu vou liberar ela para falar. Tá bom. Mami, será que a senhora consegue? Ih, olha ela aqui. Oi, Elisa, você está liberada, é só liberar o microfone. Será que ela consegue desbloquear o microfone dela? Eu não sei se ela sabe. Será que eu consigo? Eu tenho que pedir, eu não posso forçar. Então, tenta pedir, vamos ver se funciona. Ask to unmute. Não sei se ela vai conseguir, Carlos, mas valeu. Tudo bem. Tentativa. Aí tem o guest aqui, que eu não sei quem que é. Eu vou chamar todo mundo aqui. Até o seu Marcelo, seu pai. Oi, papai! Tô vendo a fotinho dele. Tô colocando a galera aqui que está presente. Pessoal, vocês podem fazer pergunta. Deixa eu ver, o pessoal está escrevendo. Foi um máximo. Sem conhecer, já me senti próximo a ela. Também sou assim, conexões verdadeiras sempre. Essa foi a Vanessa. Obrigado, Vanessa. Obrigada, Vanessa. Entra aí. Pode falar. Eu escutei uma voz, ou não? Olá, tudo bem? Vocês me escutam? Oi, Vanessa, tudo bem? Tudo jóia. Bom, então, sou brasileira, né? Estamos com planos de ir para Portugal na metade do ano que vem. Quando você comentou referente à língua, né? Eu não falo nem mesmo inglês fluente. Então, esse é um grande desafio, porque estou correndo atrás da máquina, né, como professora particular, para então me sentir mais pertencente, até porque as vagas todas exigem o inglês, hoje é uma língua básica, digamos assim, né? Sim. E foi muito interessante a sua fala com relação às conexões, porque eu também tenho essa mesma visão que tu comentaste, né?
eu acredito que uma rede de relacionamento ela precisa ser verdadeira, né? Nunca se conectar e se relacionar a ninguém por interesse. Até porque as pessoas sentem isso, né? Quando tu é verdadeira, tu recebe esse retorno verdadeiramente também. Então, eu acho isso muito, muito interessante. Também é meu valor, também levo isso para a minha vida. E eu sempre tento passar isso para os meus filhos, né? O meu ensinamento para eles, a educação que eu sempre passo para eles é nesse sentido, né? Se conectar e conhecer pessoas sempre de forma verdadeira. Desta forma, tu vai mostrar o teu melhor e vai receber o melhor sempre. Isso não tem preço, né? Com certeza, com certeza. E isso da língua, Vanessa, isso é uma coisa que você vai construindo. Eu acho que também é aquilo que a gente estava conversando, eu e o Carlos. Eu acho que não é, claro que não é alguma coisa que você vai conseguir do dia para a noite, mas é um esforço constante que vai com certeza gerar resultados. E eu acho que até mesmo você estando em Portugal, talvez você tenha acesso a outras formas de aprender inglês. Por exemplo, aqui eu sei que tem muitos grupos de pessoas assim normais que se encontram para bater papo, tipo meia hora por dia. Então, assim, elas não são professoras nem nada. Uma fala espanhol e a outra fala francês, só que elas querem aprender a língua do outro. Aí elas se encontram para bater papo. Fica né? Tipo, nós vai, nós fica, só que não, né? Mas você tá ali tentando aprender uma outra língua, você tá aprendendo com uma pessoa local, então eu acho que você estando em Portugal, você vai ter acesso a esses tipos de iniciativa que são um pouco mais, assim, diferentonas, mas que vão trazer resultados super legais. Sim, vai agregar e eu também vou me sentir mais segura de errar, digamos assim, né? Sim, porque a gente tem que ser mesmo, eu acho que a gente também tem que ter muita empatia consigo próprio, porque se embarcar para morar fora já é um desafio, então a gente não precisa ter essa expectativa que, né, nossa, eu vou fazer tudo de uma vez e vai dar tudo certo. Tem que ter um pouco assim de carinho, assim, falar, bom, não vai ser 100% toda vez, e tudo bem, né? Porque você vai construindo nessa experiência e ela vai ficando cada vez melhor, eu acho. Sim, nos acolhermos, né? Sim, e falar, bom, tudo bem, né? É minha segunda língua, minha terceira língua, e falar, bom, tenta alguém falar minha língua, né, materna, fluente. Não é tão fácil assim. Então, acho que é se cobrar um pouco menos, porque ser imigrante requer muito de você. Então, a língua é um componente que vai requerer muito de você, vão ter vários. Sim. Gratidão. Para você também, tudo de bom e boa viagem. Quando vocês forem. Igualmente. Boa viagem. Obrigada. Carlos, eu preciso ir, mas foi um prazer. Muito obrigada por me receber. Obrigado eu. Sucesso com a sua iniciativa. Bom, agora você é uma mentora. Falamos em breve. Sim, bom final de semana. Obrigada a todo mundo que participou. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, Júlia. Tchau. Tchau, galera. Obrigadão.